Se o Endrick não é titular da seleção, eu não sei quem é. Vamos falar do amistoso de ontem, jogo difícil. Também tem mais basquete aí pra gente falar, jogo do Lakers junto com o Corinthians feminino. Vamos um vídeo hoje aí, beleza? Se você puder curtir o vídeo, se inscrever no canal, eu agradeço bastante. Cara, informações rapidinhas aí, a gente fala do jogo. O basquete feminino do Corinthians está indo para a 4ª vitória consecutiva. Eu já tenho falado aqui nos vídeos, é um time para você acompanhar. Se você puder ir lá no estádio, no ginásio da Beer Marques, tem transmissões também, né, no YouTube, na internet. Aí se você tiver a fim de ver, vale a pena. Os dois times, né, tanto o masculino quanto o feminino, mas a gente dá um destaque maior assim, porque o feminino está voltando agora, né? Já está voltando tudo em cima. Teve outras vitórias, teve umas derrotas no meio, mas pô, muito legal de ver o time. Parabéns para as bravas do basquete aí. Sobre basquete também, acho que vou deixar um pouco do Lakers mais pro finalzinho aí, antes da seleção, porque tem 2 jogos de futebol hoje. Um é o jogo treino do Corinthians, que é muito mais importante que a sempre do Paulista. É brincadeira, o amistoso entre jogo treino, na verdade, né, entre Corinthians e que é diferente o jogo, né, tem mais tempo, vai equipe sub-20, enfim, esse jogo treino contra o Londrina, não é a primeira vez que isso acontece, então, né, o Corinthians tem essa amizade de poder, com os clubes, de fazer esses jogos treinos, e interessante para a galera não perder ritmo. E pra gente ver, possivelmente, a volta do Paulinho. O Paulinho tá acionado pro jogo treino. Talvez volte a jogar. Vamos ver como é que ele desempenha. Tomara que não machuque de novo. Assim, jogando meio que na função dele mesmo, ele pode ser importante aí. Para ter esse cara mais, meio que a função do Renato Augusto, que ajuda no meio campo, é bom na marcação, aparece na frente também. Não só esse cara de sempre jogar de frente ali, porque às vezes ele precisa jogar de costas, não é muito a dele, na minha percepção, claro, né? O cabelo hoje tá isso aí, foi mal, galera. E como eu falei, tem também o jogo do Santos e Bragantino, cara, complicado, eu não acho que o Santos é o favorito pro jogo, acho que é 50-50, porque o Bragantino é uma equipe, por mais que tenha sido vendido bastante jogadores, tenha meio que não com a mesma força do ano passado, ainda é um time muito grande. Eu acho que o pessoal já está falando, tem que falar 5 grandes de São Paulo, não é mais os 4 grandes. Tudo bem que o Bragança faz o time interior, mas cara, tá sempre ali, sempre no brasileiro, top 10, né, tá sempre na semis do Paulista, então vai ser complicado. O Santos não pode jogar igual jogar contra a Portuguesa, né? Que é uma equipe muito menos ameaçadora, entre aspas, o Santos do que o Bragantino. Então o Caio vai ter que dar uma... Se for pro contra-ataque, vai pro contra-ataque inteiro, tipo, monta um time igual ele fazia, né? Pra jogar mais reativo. É perigoso esse jogo pro Santos. Lógico que é pra zoeira pelo rival, ia falar que o Bragantino ia passar o carro, mas é complicado esse jogo, cara. O Santos também não tá... Foi pra semis com mérito, né? E se for pros pênaltis, acho que o João Paulo, ele é um goleiro melhor, né? Um dos melhores em campo é o João Paulo. O João Paulo escolheu ficar na Série B com o Santos, porque ele poderia facilmente estar num time de Série A. Bom, vou tomar uma água aqui, antes da gente falar dos nossos 2 últimos assuntos. Que jogo do Lakers, hein? Que doidura, cara. Peguei esse costume que a minha namorada de falar doidura. É uma loucura com doideira. Foi 2 prorrogações pra você ver como foi louco o jogo. Às vezes uns jogos meio porcaria vai pra prorrogação também. Mas o Milwaukee Bucks estava em cima, estava vencendo por tipo 15, não sei se chega a 20, mas quase 20 pontos de diferença. Os Lakers foram atrás. Austin Reeves sempre bem. O Anthony Davis finalmente apareceu. Foi uma coisa assim, jogando como se fosse playoffs, né? Foi um jogo de playoff. O meio que tá quase se encaminhando pro final, assim, o pessoal já tá vendo como é que vai ser, e essa reta final do
pro Lakers vai ser muito importante na classificação. Eles têm que subir algumas posições, porque ficar nessa de pegar em oitavo, sexto ali, tem que tentar subir um pouquinho para pegar um time mais parelho com ele para avançar. Você sabe aqui que eu sou fã do LeBron James, então eventualmente vou torcer para os Lakers, mas eu tenho um apreço mais para os times do leste, né, do que do oeste, mas onde o LeBron estiver, a gente vai torcer por ele aqui nesse canal. Então, se você puder ver os highlights aí, se você não acompanhou o jogo ontem, pô, muito, muito legal o jogo, e mostra esse querer mais, né? Não precisa só ter o DeAngelo no time, tem outros jogadores, agora esqueci o nome do japonês, o outro garoto, esqueci até o nome, assim, esqueci, muito bom também, e Austin Reeves, né? Sempre falei Steve Reeves, sempre confundi o nome dele, e o Anthony Davis também tá aparecendo, não é só o LeBron. Então o Lakers pode sonhar um pouquinho mais alto nessa temporada. É claro que o Denver ele é favorito ainda, mas sonhar não custa nada, né? Bom, vamos fazer a seleção brasileira então do jogo. Eu tô com a escalação aqui, dos reservas. Vamos falar nome a nome, né? Acho que é legal a gente ter esse detalhamento. Quer começar pelo goleiro? Cara, goleiro seguro o Bento, né? Que partida boa que fez o Bento. Desses goleiros que foram convocados, né? O Rafael e o Léo Jardim. O Léo Jardim meio que corria por fora, porque, né, o Rafael está um bom momento com o São Paulo, apesar de não ter classificado, mas isso não apaga o jogo do Rafael. O Everton do Palmeiras, eu teria convocado o Everton no meu Jardim. Não sei se seria titular, mas o Everton é goleiro de seleção, cara. O que eu falava do Cássio, eu tenho que falar do Everton. Mas o Bento apareceu bem, hein? Eu não sei se ele fica muito tempo no Atlético, não, cara. 2 jogos bem, assim, amistosos. E apesar de ter tomado 3 gols nesse jogo, como eu ia falar mais pra frente, cara, um bom goleiro, um bom prospecto. Eu acho que ele tem... Não sei se ele fica muito tempo no Atlético, não. E se ficar, putz, o Atlético tem que montar um time legalzinho pra volta dele aí pra garantir brasileiro, Copa Brasil, eventualmente Libertadores, porque é um goleiro muito promissor. Promissor não, acho que já é realizado, né? Jogou 2 amistosos muito bem. Tem que ir melhor no pênalti, mas aí também quem bateu os pênaltis foram o Roder, né? O Roder é um excelente jogador. Ele e o menino do Barcelona, Yamal, jogaram demais. Danilo e Wendel, os laterais. Cara, o Danilo é aquela coisa, muito bom defensivamente. A gente sempre cobrou mais, assim, precisa de um lateral que avance mais, não é jogo pro Danilo. Mas ele passa uma segurança, ele é o capitão oficial, né? Ontem foi o Rodrigo por causa das ações contra o racismo, enfim, né? Justo, acho válido. Mas o Danilo, ele tem essa deficiência, né? Ele é zagueiro praticamente. Então nessas novas convocações de zagueiros, quando tiver todos disponíveis, eu acho que tinha que, pelo menos no lugar do Marquinhos, você perguntar Marquinhos ou Danilo, eu prefiro o Danilo. Mas não são necessariamente jogadores da mesma posição, enfim. Mas ele traz essa consciência defensiva, mas avançando ali do meio pra frente, a gente vai falar um pouco mais do Rafinha mais pra frente, isso não é só culpa do Rafinha, tem essa coisa do lateral não acompanhá-lo. O Wendel não comprometeu, eu acho, porque no lado dele estava o Yamal, então assim, colocaria um zagueiro para marcar, colocaria aquela coisa meio que Guardiola, 4 zagueiros ali, então de um cara que ajude o Vinícius também, então meio que na medida do possível foi o que deu. Poderia ter sido o Arana, poderia ter sido o Arthur. O Arana não é tão bem defensivamente assim, então meio que talvez o jogador da Inter de Milão seria titular nesse jogo, mas acho que ele não estava disponível, enfim, o que era do Corinthians, né? César Augusto, me confundo nos nomes aí, peço perdão. E a dupla de zaga,
talvez eu teria entrado com o Bremer, né? Mas é difícil falar que o Beraldo é um excelente zagueiro. E o Fabrício Bruno, cara, foi bem, hein? Assim, pegando um contexto geral do jogo contra a Inglaterra, jogou demais. Não sou nada, perto da área dele. Mas parecia que o cara não ia fazer nada, tipo assim, ia ser horrível, cara. O zagueiro consistente. Mas talvez melhor que o Murilo do Palmeiras, né? E eu acho que também, consequentemente, seria melhor que o Murilo do ex-Corinthians do Nottingham Forest. Porque falta experiência ainda, né? É um ótimo zagueiro saindo, mas com a bola, mas também tem esse cara mais raçudo, talvez seja o caso de ter um Fabrício Bruno. Falando novamente, muitos desfalques, né, na zaga. Mas você vê como tem qualidade o Brasil. Sai um, entra outro, fica bons jogadores, ninguém desponta tão, tipo, nossa, por que esse cara está sendo convocado? Tem alguns jogadores que não justificaram a convocação, mas não na hora da convocação em si, né? Ninguém, tipo, que maluco do caramba convocou esse cara. Eu teria mudado os nomes, mas a gente não dá pra falar Daniel Alves que não está jogando. Não teve isso, né? Enfim. O Pablo Maia não teria convocado no fudendo. Mas, deixa quieto. Bruno Guimarães e João Gomes teriam entrado com outros nomes. Já teria entrado com... O meio campo já está mais fresco, né? Com mais vontade, com mais uma raça. O Paquetá tá sempre... Tomou o cartão amarelo de novo, né? Se fosse uma competição oficial, né? Teria... Tá complicado. Então precisa jogadores mais frescos no meio campo, como por exemplo os jogadores que entraram, né? O Andrés Pereira e o Douglas Luiz. Eu teria entrado com o André e o mais à frente de zaga ali e o Andrés Pereira para ajudar um pouquinho o Paquetá nessa transição e nessa construção também. Eu acho que entrou muito bem o Andrés. E o Paquetá precisa entender um pouquinho mais, que não pode ficar tomando cartão amarelo todo jogo. 500 mil faltas por jogo. Tem que melhorar isso aí, porque o Paquetá é titular da seleção brasileira. Isso ficou claro, porque nessa ausência do Neymar, esse cara é construtivo assim, e que chega na área e tal, precisa dele mesmo. A não ser que você traga o Rodrigo um pouquinho mais para trás. Vamos falar um pouquinho mais pra frente. Mas Paquetá, titular da seleção brasileira. A única coisa negativa dele são essas faltas excessivas e os cartões. Mas não é loucura você entrar com Bruno Guimarães e João Gomes. Só acho que teria que ter esse lado mais de questão física, porque o principal erro do Brasil foi esse espaço enorme na frente da zaga. Espaço assim entre a zaga e o meio campo, sempre tinha algum jogador livre, inclusive o Rodri. O Rodri ficar sem marcação, o Rodri não apanhar no jogo. Não é bater de agressivo, mas tipo assim, não deixa, cara. Faz aquelas faltinhas táticas. Aí tudo bem tomar um cartão, né? Porque, ele sempre chutava pro gol. Sempre tinha alguém chutando pro gol. O jogador que fez um golaço da Espanha, Tonion, cara, ele estava sempre livre também. Então, isso não é nem ajuste, isso é algo pré-requisito pro jogo. Falou, galera, esses dois aqui, mano, tiver que dar machadada, mata o cara, porra, não deixa ele chutar. Sempre tinha um espaço ali. Então, faltou, eu queria recuar um pouquinho mais, falar pro zagueiro, faltou um pouquinho mais de experiência pro Beraldo, né? Porque teve 2 pênaltis muito mal marcados. O árbitro, vamos falar mais pra frente, mas horrível. Árbitro, putz, que árbitro ruim. O Daronco parece bom perto dele. Pra você ver o nível. Esse português safado. Então, os pênaltis, por mais que
tenham sido mal batidos, faltou experiência do João Gomes e do Beraldo. Né, cara, o jogador já cortou, não bota o pé na bola para ele cavar o pênalti. Pô, você não é brasileiro? Você não é malandro? Você não sabe que isso vai acontecer? Pô, isso não pode. E o Fabrício Bruno não faria isso. Talvez o Gabriel Magalhães não faria isso. Tá? Não sei se o Murilo do Palmeiras não faria isso, mas enfim. Vou passar mais pra frente agora, os três de frente assim. O Rodrigo e o Rafinha, eu acho que eles estão em momentos assim que eu acho que o Rodrigo precisaria juntar com o Paquetá para ficar nessa questão da criatividade, né? Tudo bem que o Rodrigo aparece muito bem à frente, mas acho que às vezes você poderia ter um pouquinho mais de troca, ter ele circulando mais no meio campo. O Rodrigo é o que eu gostaria. E o Rafinha, assim, cara, ele tem que tirar ele do ciclo de convocações? Eu acho que não, mas ele em 2 jogos, por exemplo, o cara é titular do Barcelona, mas ao mesmo tempo, tá, convoca o cara, bota ele pra jogar. Ele não apareceu no primeiro tempo contra a Inglaterra. Assim, ele teve oportunidades e não as aproveitou. Perdeu um gol na cara, que acontece, mas tipo assim, o resto do jogo, meio que chegava nele ali e a jogada morria. Então, assim, já tinha que pensar com carinho em colocá-lo ali. Que ponta, meu, ficar indo e voltando é complicado, né? E aí, nesse jogo, ficou nítido, porque ele fez substituir no intervalo, que não aconteceu nada. Não teve jogo pelo lado direito. Também, questão do Danilo, claro, que não apoia tanto. Se a gente fala isso no Corinthians, a gente tem que falar isso na seleção brasileira também. Faltou esse apoio ao ponta. Mas mesmo assim não teria entrado com ele. E assim, tem que rever esse negócio de 4-3-3. Eu converso com o pessoal aqui no grupo com isso que eu tenho. 4-3-3 é uma boa formação, plataforma de jogo para a seleção brasileira. Beleza, mas todo jogo, toda hora, às vezes precisa mudar, cara. Às vezes precisa dar quem você quer colocar, que você acha mais importante? O Rafinha ou o Danilo? Eu acho mais importante ter o Danilo do que ter o Rafinha. Então vamos montar um time para o Danilo não precisar apoiar tanto, porque o Rafinha, cara, ele foi muito não utilizado, assim, como não tinha lado direito o Brasil, porque assim, às vezes você fica muito em cima do Vinícius Júnior, às vezes precisa inverter a bola, né, pro Rafinha. E acho que eu vou ficar um pouquinho mais de tempo aqui no Vinícius, porque teve essa questão, né, de estar sempre tudo que se faz sobre o Vinícius e racismo. O Vinícius Júnior no seu jogo e a luta contra o racismo. Então, e é inevitável, né, porque a pessoa que está sofrendo assim desse jeito, quando a pessoa não está muito bem, um caso assim parecido com o Richardson, que era saúde mental. O cara não é tipo assim, só falo sobre saúde mental das 9 às 10. Não, é o dia inteiro. O Vinícius teve que sofrer racismo o dia inteiro. Então, é na hora do jogo, é na hora da entrevista, é na hora de tomar banho, na hora de comer, enfim. Mas você ficou meio que sentindo botar ele para jogar, porque era o Santiago Bernabéu, teve essa comoção, ele é capitão da equipe, beleza. Mas ficou nítido que, cara, chegava perto da área, ele não conseguia, ou a finalização dele ainda é ruim. Então, assim, eu não vou nem falar que ele não jogou bem, porque tudo o que aconteceu, né, então, assim, eu não voltaria com ele pro segundo tempo, mas também tem aquela coisa de não pode trocar ele no intervalo, dá uns 5 minutinhos no segundo tempo e já tira, né, porque realmente não tava o jogo para ele, infelizmente, né. Mas já não vê o jogo para ele há um bom tempo, por isso que nós estamos fazendo a crítica, não é só sobre ontem, é sobre todo um contexto que ele precisa aparecer um pouquinho mais, né, mas eu entendo, assim, não é passar pano, é uma situação complicada mesmo. Imagine você, eu não tenho como saber, né, só quem tem lugar. Eu gosto de falar isso, mas assim, é verdade, quem tem lugar de falar tem que falar. Um termo lacração, não é lacração, mas é um termo
Temos já que ficou chato, mas assim, para pensar, é verdade. Nós assim não temos muito como saber, né? Só quem viveu na pele, literalmente, né? Essa coisa odiosa que é o racismo. E aí você já vê posts do pessoal da Espanha já ele não queria só jogar, pô, o cara apanha o jogo todo, aí ele revida algum empurrão, o cara, babaca. Então é difícil, né? Ser um mártir, né? Ser um negócio que você não pode errar nunca. Então eu acho que isso que tá ferrando com a cabeça dele. Então eu não sei se nos próximos jogos dá uma segurada, o Vinícius, né? Enfim, testar outros jogadores, as formações. E a gente vai entrar no pessoal que entrou. E a gente vai falar um pouquinho de dupla de ataque também. Hoje minha garganta tá horrível, já passou de 20 minutos de jogo, de vídeo. Minha garganta tá bem ruim. A arbitragem, dá um pause aqui e fala assim da arbitragem, cara, horrível. Horrível, cara. Pelo amor de Deus, cara. Os gols que aconteceram foram um pênalti muito mal marcado, mas falta de experiência, né, do João Gomes. E aí, cara, o Yamal passou, o Dorival, perdão, passou por uns 2, 3 jogadores da zaga do Brasil. E aí ninguém marcou, ninguém deu uma porrada, ninguém, sabe, deixou passar livre ali. Parecia um monte de garotos, né, que são jovens, mas parecia jogador do sub-20. Ele fez um golaço, o Dorival. E aí tem uma saída errada ali do goleiro do Simon da Espanha. O Rodrigo fez um golaço de cobertura. E aí depois o Hendrick empata só no segundo tempo, não é verdade? Bom, vamos falar de jogadores que entraram. O Ian Couto, acho que talvez devesse ter um pouquinho mais de oportunidades também. O André, já falei para ele, acho que teria até entrado com uma formação diferente com o André, Douglas Luiz e o Andrés Pereira, né? Talvez colocar o mais... a Espanha vai ter mais posse de bola, como o narrador falou, no comentário falou no jogo. Então, você montar talvez um time mais reativo, mais combativo no meio campo, então traga com esses 3 caras aí, talvez seria interessante. O Galeno é um jogador que tem que ser um pouquinho mais testado. Eu faria outros nomes, né? Como a gente vai falar sobre o Hendrick, eu também traria o Vitor Roque. Já falei 1 milhão de vezes que o Vitor Roque tem que estar nesse ciclo, não sei porque que não está sendo convocado, ele tinha que ser convocado e testado para titular na época do Atlético, mas chegava do Barcelona, né? Então, assim, jogadores que tem um pouquinho de espaço já convocado, mas o cara estava sempre ali, teria convocado ele no lugar do Richards, por exemplo. Mas a gente tem que ter uns tamanhos um pouquinho mais altos, então eu traí o Pedro, né? São alguns nomes aí que eu faria, mas não é algo, né, meio ridículo assim de convocado. E o Hendrick entra, né? O pessoal já queria vê-lo no Santiago, né? Tem uma experiência, assim, 2 gols em 2 jogos seguidos, não é para todo mundo. Você vê como ele tem minutagem, ele aparece, toma uma pancada, ele ficou mancando o jogo todo, jogou, final do jogo inteiro. Tem estrela, fez um gol de escanteio. Então, se ele tivesse condições normais, talvez ele até e o Brasil tivesse não sofrido tanto assim com a marcação, teria até ganhado o jogo. Eu acredito nisso. E o Dorival, ele meio que assim não escalou muito bem pro primeiro tempo, foi mal pro primeiro tempo, mas assim, sem teimosia, já mudou quase o time todo de uma vez pro intervalo. Corrigiu, assumiu os erros. Parece que assim, os outros treinadores tinham que essa aqui, não posso meio que deixar, posso trocar a mão a galera de uma vez porque vai pegar mal pra mim, pros caras, não. Mais que seja amistoso, não tava tão amistoso assim, o pessoal tava batendo bastante, o jogo tava muito físico, tava meio que o jogo terminou muito quente, né? Muito, o pessoal querendo quase sair na mão, e o Dorival não teve esse medo, esse receio. Já trocou, assumiu a culpa, né? Essa meia culpa que culpa dos jogadores também, mas também culpa dele.
escalado dessa forma, e aí já trocou, já mudou. Então, assim, pontos positivos pro Dorival nessa questão. Entre outros treinadores, eu acho que ele não tem essa. Ele vai lá, assume, troca, beleza. Então o Endrick entrou e mudou o jogo, né? O cara tem muita estrela, muito brilho. E o duplo de ataque, eu queria ver mais o Brasil montado com um meio campo um pouquinho mais forte, não necessariamente jogar com pontas, né? Ter os laterais que apoiam um pouquinho mais, então permitir essa dupla de ataque. Tem um cara aí que fica meio pelo meio, que faz não um pivô, um cara Pedro, assim, mas tipo assim, alguém que vai segurar a bola. O Endrick tem corpo para isso. O Vitor Roque tem essa experiência. Acho que é até melhor do que o Richarlison, apesar de o Richarlison ser bem mais alto. Mas acho que faz mais isso. O Endrick, assim, precisa saber que ele precisa segurar um pouquinho a bola, não ter a tabela de letra toda hora. Eu acho que esses jogadores têm essa característica. Testa um JK, testa uma dupla ataque com Vitor Roque e Endrick, que um vai mais para a ponta, o outro fica mais posicional, tu faz essa inversão para os dois lados. Tem essa tabela, essa aproximação com os homens de meio, né? Paquetá, Rodrigo. Enfim, o Martinelli para voltar ainda. O Martinelli, eu acho que ele pode jogar em qualquer posição do ataque ali. O cara é muito bom. Adoro o Martinelli. Acho que quando ele voltar, aí vão ter que repensar em algumas titularidades. Infelizmente é isso. Para ele entrar no time. Eu acho que Rodrigo, Paquetá e Martinelli tem que se entender ali, jogar em posições diferentes. Era assim nas outras seleções, era assim tudo bem que é interessante você colocar o jogador como ele joga no campo, no clube, mas às vezes você precisa ter os melhores à disposição. Os melhores são esses mesmo, e acho que precisa pensar em mais carinho, ter uma dupla de ataque, e você meio que sacrificar um pouquinho dos homens de frente ali, para marcar um pouquinho mais, para marcar, o jogo é esse, cara. Só botar só dois volantes para marcar, e às vezes eles não vão tão bem aí. O pessoal da frente não marca a pressão, não volta para acompanhar. Complicado. Então acho que o Brasil deveria pensar melhor nesses homens de dupla de ataque aí de frente, beleza? E o terceiro gol da Espanha sai naquele outro pênalti ridículo. Esse aí eu acho que foi pior ainda. Foi em cima do Carvajal, que tava batendo no Vinícius o jogo todo. Esse pau no cu do caralho. Tava batendo no Vinícius o jogo todo, esse palhaço. Né? A gente precisa falar nisso aí. Qualquer jogadinha ele dá um empurrão. Babaca, né? Babaca. Só porque ficou chororô porque o Vinícius falou que na Espanha só tem racista. Só tem racista mesmo. Entendeu? E você era um dos líderes do Real Madrid, dos líderes da Espanha aí, tá jogando em casa, né? Tem que apoiar o Vini. Não, e você fez o quê? Você tá só batendo nele. Né? Carvajal, seu pau no cu. Então, isso foi um pênalti terrivelmente mal marcado. Esse árbitro é muito ruim, sinaliza mal, péssimo. Acho que os árbitros brasileiros fariam coisas muito melhores do que esse cara aí. Seja o nível. E o Bento, acho que precisava pensar em carinho mais nessa questão do pênalti aí. Precisa ter um goleiro mais que pelo menos acerte o canto. Enfim. Mas e no finalzinho do jogo, acho que nos últimos segundos ali, teve um pênalti escandaloso pro Brasil. Eu achei que ele não ia marcar. Já teve um pênalti na questão do gol do Endrick, mas ele deixou seguir. E o Endrick fez o gol, ainda bem. Você não tinha que ter marcado o pênalti. Acho que foi segundo o Fabrício Bruno, não lembro agora. E o Brasil empata no finalzinho com o Paquetá, que fez dois amistosos muito bons. Tem essa questão das faltas dos cartões, mas o cara é titular aí. Então, achavam que o Brasil não ia nem disputar os dois jogos. Ia ser. Eu achava que com a perseguição que nós tínhamos dos outros jogos do Diniz e tal, como que estava bem ruim, a gente achou que não ia competir, mas o Dorival arrumou o time. Tem muita coisa a acertar ainda para as eliminatórias, para a Copa América. Mas a gente ficou gostoso de ver o jogo do Brasil. Você vê o pessoal com vontade. Teve um ou outro jogo que não foi tão bem, mas ninguém ficou tipo corpo mole, né? Todo mundo jogou com vontade. Na época do Diniz também tinha um pouquinho de sarrasa de vontade também, mas o time estava muito mal montado. Então, parabéns para os jogadores, parabéns para o Dorival, para a comissão. Pô, excelente. Deu vontade, deu aquele gosto de novo de seleção de, vamos empatar no último segundo e dane, isso aqui é Brasil. Vamos pra cima, na casa dos caras.
Então foram 2 amistosos que foram mais legais que Copa do Mundo. Assim. Foi muito, muito legal mesmo. Teve outros amistosos também, nessas 2 datas FIFAs que foram muito legais de ver. Os jogos da Alemanha, principalmente, né? Que chega aí bem para essa Eurocopa. A Itália também muito bem, também vamos tentar acompanhar um pouquinho da Itália nessa Euro aí, beleza? Um vídeo longo, mas acho que mereceu, porque fiquei muito empolgado com a seleção e a perspectiva é de muito melhora nesse cenário sul-americano. Beleza, toda a sorte do Brasil aí pro Dorival, o Ender que moleque arrebenta, e vamos tomar que venha outros nomes aí que o pessoal vote lesão e esteja todo mundo 100%. Desculpa aí o vídeo longo, obrigado por ter ficado até aqui, até a próxima, tamo junto, abraço.